Olá, amados irmãos e irmãs, é um prazer estar falando aqui com vocês novamente aqui através das minhas redes sociais, do meu canal do YouTube, das minhas páginas do Facebook, para te trazer uma palavra de fé, uma palavra do Senhor, um alimento espiritual para que você tenha a sua fé fortificada e para que também você possa compartilhar com outros irmãos, né? Faça isso que você será glorificado no céu, porque quando a gente está trabalhando para o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai, que nos fez herdeiros e filhos. Nós somos filhos, na verdade nós somos filhos, nós não somos servos, nós não somos mais servos, já fomos, hoje não. Mas também somos os filhos que também trabalham na casa do nosso Pai. E nós vamos trabalhar na casa do nosso Pai com amor verdadeiro do nosso coração, porque nós temos um coração voltado para Ele, que é o nosso Salvador, que é o nosso Criador, e é o nosso Espírito que já habita dentro de nós. Nós somos a igreja do Senhor. Essa é a grande verdade da Bíblia, né? A Bíblia fala que esse mundo jaz no maligno. Esse mundo não nos pertence. Nós estamos aqui de passagem, né? Mas temos a alegria de saber que o nosso Senhor cuida de nós todos os dias. E hoje eu quero trazer uma palavra para você, que é uma palavra que foi falada agora, semana passada, agora no culto passado aqui na Igreja Videira. Eu vou, como vocês sabem, eu congrego aqui na Igreja Videira, né? Que tem a liderança do pastor Luiz Silva e do pastor Naú Pedrosa e de outros pastores que congregam o ministério, né? Todos eles são homens de Deus, né? Não vou falar o nome deles agora para não ficar muito longo aqui, mas que todos têm a mesma alegria, que todos têm o mesmo coração e todos compartilham a mesma palavra, né? Que a Igreja Videira ela é muito focada na graça, né? Na palavra do Senhor, nessa dispensação da graça que vivemos, nesse favor imerecido que temos todos os dias, que mesmo sem merecermos, recebemos do Senhor. E essa crença que eles têm, que eu tenho também, que tem sido passado para mim, tem sido muito bom para a minha vida, né? Mas eu não estou diretamente falando que essa palavra não é para você. É para você sim, porque essa palavra ela é uma palavra independente de igreja, independente de símbolo. De igreja, quando eu falo, é o nome que o pessoal sempre colocam, não? Pela natureza das pessoas colocam nos prédios, né? Mas na verdade a igreja do Senhor somos nós, o Espírito Santo habita dentro de nós. E a Bíblia fala que onde tiver um ou mais falando das palavras do Senhor, ali está a igreja do Senhor, ali está a palavra do Senhor. Então é isso que conta. Então, para mim, meu irmão, minha irmã, essa palavra é para você que é católico, que é crente, que é protestante, que é espírita. Não importa qual é a sua crença, o que importa é a palavra, né? E a palavra que eu quero te trazer sempre é a palavra do Senhor, mas eu compartilho muitas as coisas de vivência, né? Eu não sou aquele ministrador que está ministrando aqui uma palavra sempre baseada em versículos, baseado nisso, para que você vá lá e leia e confirme. Não, é isso mesmo. Não, eu estou falando também palavras de vida, palavras de experiências, palavras de entendimento, né? Se você concordar, você compartilha. Se você não concordar, você joga fora, né? Joga fora. Mas enfim, hoje eu quero te pedir também para você assinar aí no meu canal, né, se inscrever, assinar o sininho, apertar o sininho de notificações para que você receba e você possa compartilhar essa palavra para também seus amigos, seus irmãos. E eu sempre costumo dizer que as minhas palavras não é para aquele crente entendido, que conhece a palavra, né, que tem como pesquisar. Eu quero falar essa palavra para você, que às vezes está num mundo que não tem nenhuma palavra de ninguém, que não entende, e que muitas coisas que vão falar justamente são aqueles crentes que são, alguns são legalistas, alguns vão falar sempre de morte, vão falar sempre de que você tem que fazer, e muitas vezes você já está cansado, e você às vezes não acha que não está qualificado, porque você é um pecador. Pois é, meu irmão e minha irmã, eu quero falar uma palavra para você que é pecador. Agora, eu quero te dizer uma coisa. Não pense que é só você que é pecador. Não pense que é só você que se sente desqualificado. Eu também sou pecador. E muitas vezes eu me acho que não sou qualificado, né? Eu sou desqualificado igual você. Mas sabe uma coisa? Eu quero te dar uma boa notícia. Nós não precisamos estar qualificados para entrar no reino do Senhor. Por que nós não precisamos estar qualificados? Porque antes de mais nada, você tem que entender que para você estar qualificado, você precisa crer no seu representante.
Você sabia que nós temos um representante? Pois é, meu irmão e minha irmã, nós temos um representante. E esse representante nosso é Cristo. É Ele que nos qualifica. O nosso representante é Cristo. Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele derramou o seu sangue por nós. Ele derramou o seu sangue. Então hoje o seu sangue santo é que nos qualifica. Por que nos qualifica? Porque quando Deus Pai, Criador, e olha para nós, Ele não vê nosso pecado. Então toda aquela acusação do diabo, que está dizendo que você não presta, que você não serve, que você não está qualificado, tudo aquilo é esquecido. E que é uma grande verdade. Realmente nós temos todos esses pecados. O diabo, quando fala que nós não somos qualificados e que nós não cumprimos como é determinado, claro, ele está certo, nós realmente não cumprimos. Eu, pelo menos, não consigo cumprir toda a lei. Eu não consigo cumprir. E nem preciso, na verdade, porque ele já cumpriu, o nosso representante já cumpriu a lei por mim e por você. Então, não é realmente... Satanás tem razão quando ele fala que você não está qualificado. E quando ele fala também na minha mente que eu não estou qualificado. Não pense, meus irmãos, que eu sou santo porque eu me acho santo. Eu sou santo porque o Senhor Jesus me fez santo. É isso que eu sei, essa é a grande verdade. Mas não porque pelo diabo está acusando, ele está acusando toda hora. Está nos acusando, colocando coisas terríveis na nossa mente. Mas sabe o que acontece? Que nós precisamos saber e precisamos declarar é que ele já pagou. Não adianta o diabo te apresentar qualquer tipo de dívida que você vai poder sempre dizer, o Senhor Jesus já pagou essa minha dívida. Isso é simples. Não precisa que você tenha nenhuma doutrina de alguma igreja, né? A igreja que eu estou falando agora é os prédios, né? Ou de pastores, né? Que dizem que você tem que estar qualificado, que você tem que fazer. Não precisa. Não acredite nisso, não. Não caia nessa armadilha. Essa armadilha é do Satanás. Quando o Satanás usa, o Satanás, você sabe que ele não aparece na sua frente na figura dele mesmo. Você não tem. Do jeito que você não vê Deus, você também não vê o diabo, não. Ele não tem. Quando você vê outras coisas, são visões da sua cabeça. Né? Como Deus também dá visão na sua cabeça de você ver o anjo, de você ver uma coisa de Deus, de você ter um sonho bom e você ter um sonho ruim. O sonho bom é de Deus, o sonho ruim é do diabo. Né? Ele age no mundo espiritual. Ele não se apresenta para você, mas ele usa pessoas. Por quê? Porque ele também mostra no mundo espiritual para essas pessoas. Então, quando tiver um pastor pregando a porrada, pregando que você tem que fazer, pregando que você não vale nada porque você não deu dinheiro para a igreja, cadê o seu dízimo? Cadê? Não estou falando que o dízimo é lícito. A Bíblia fala, né, como fez Abraão quando deu o dízimo, que ele deu o pão e o vinho e deu o dízimo, né, na presença de Melquisedeque, que Melquisedeque simboliza Cristo, né? O dízimo, a nossa ajuda que nós damos para a igreja, isso é lícito, porque a Bíblia fala que nós temos que dar 10% para a igreja. Esses 10% para a igreja não é para Deus, é para a igreja, é para crescer a igreja, é para a igreja poder sustentar os pastores, né, as missões e as coisas sociais que a igreja tem, que toda a igreja tem. A católica tem, a igreja Assembleia de Deus tem, a Videira tem, a Universal tem e tantas outras que tem por aí. Algumas pessoas que têm trabalho em terreiro de espíritas têm a obra social, né? Eles captam, né? Na hora que eles estão captando, muitas pessoas acham que é para o mal, que é para sustentar. Alguns podem dizer, para sustentar pastores. É verdade, é para sustentar os pastores, porque os pastores que estão nas igrejas, eles estão todos os dias trabalhando para compartilhar a palavra. E eles têm que se dedicar a esse tempo à igreja, né? Então isso é para a igreja, mas não aquilo que é exagerado. Tem pastores que acham que você tem que vender sua casa. Tudo bem que na igreja nós temos irmãos que compartilham dinheiros grandes. Por exemplo, tem irmão que dá 100 mil para a igreja de dízimo, dá 200 mil, 500 mil. Mas são irmãos que são ricos, milionários, porque nós vemos do mundo que tem pessoas que dependem de ganhar um salário mínimo, uns que ganham 2 salários mínimos e outros que ganham 300, 500 salários mínimos. Eles dão por isso. Mas às vezes, é como o Senhor Jesus falou quando viu uma mulher pobre, mendiga praticamente, dando 2 moedas, né? E essas 2 moedas, naquela época existiam moedas que eram mais caras e outras mais baratas. E essas 2 moedas eram as moedinhas que não valiam nada, é como que fosse 5 centavos hoje, né?
Mas ela era uma pobre, muito pobre, ela é muito pobre. E Jesus mostrou aos discípulos, está vendo aquela mulher, do que ela está dando? Ela está dando mais do que todo mundo, de que todos esses fariseus, de todas essas pessoas que se consideram ricas. Por quê? Porque ela está dando tudo que ela tem. Tudo que ela tinha era aquelas 2 moedinhas. E você às vezes tem bilhões na conta, milhões, e vocês dão um dinheiro que uma pessoa vê, mas nós temos, a igreja pode ser falada que, nós temos aqui irmãos que dão R$ 1.000.000. Ele dá R$ 1.000.000, mas quantos bilhões ele tem? Então isso não quer dizer que ele que dá R$ 1 bilhão, ele está salvo mais do que você. Mas eu só dou 2 moedinhas. Não, irmão. O Senhor Jesus não deixou esse ensinamento. O ensinamento é que você dá pelo seu coração, de acordo com o coração que você tem voltado para o Senhor. Então, se você está dando 2 moedinhas, é porque você só tem 2 moedinhas para dar. E o Senhor recebe de bom grado. Porque o Senhor, na verdade, não precisa. Você está dando para a igreja. E as igrejas, elas vivem disso mesmo. Ela tem os irmãos que dão R$ 1 bilhão, né? Algumas igrejas aí que arrecadam muito e algumas igrejas que arrecadam pouco. Não quer dizer que o Senhor não está presente. Que o Senhor não tem nada a ver com dinheiro. O Senhor não precisa do nosso dinheiro. Quem precisa do nosso dinheiro é a igreja. Agora, o Senhor se alegra quando você está contribuindo com a sua igreja, quando você está cooperando para que a obra cresça. O Senhor se alegra. E é onde você conquista o seu galardão. E não naquele pastor que prega que você tem que vender sua casa, que você tem que vender tudo que você tem. Até a sua mulher. Se você puder vender, eles querem o dinheiro. Então, isso aí é do Satanás. É o diabo que está usando essas pessoas. Para que essas pessoas fiquem te acusando. Eu tenho que vender minha casa, minha propriedade, que eu cometi pecados e o Senhor vai me castigar. Porque todo mundo tem medo do castigo de Deus, né? Todo mundo tem gente. Tem uns que não creem no castigo de Deus, mas todo mundo tem medo, né? Então, meu irmão e minha irmã, isso é o diabo falando na cabeça das pessoas. Não caia nessa armadilha. Não caia. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele colocou lá de parâmetro, de medição é o sangue. Então está todo mundo bitolado no mesmo, está todo mundo no mesmo saco. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser italiano, pode ser judeu, pode ser o que for, né? Pode ser de qualquer nação, de qualquer padrão, de qualquer cor, de qualquer ideologia. Todos nós estamos nivelados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa que nós iremos construir as nossas boas obras por aí. É por aí que nós vamos construir as nossas boas obras, e quando essas obras forem testadas pelo fogo eterno, aí nós teremos realmente o galardão dado pelo próprio Senhor Jesus, que é o nosso Deus. Ele é que nos dará. Pois bem, então, a pergunta que eu faço hoje, a pergunta que o irmão fez na igreja para o pastor, que é aquela questão de você... o que você pode, como é que você pode destruir ou construir a sua vida, né? Então, meu irmão e minha irmã, nos céus, né, na vida espiritual, o que você pode construir é isso aí que eu falei, mais ou menos. Isso aí é uma construção da sua vida espiritual. Está em Cristo Jesus. Você estando em Cristo Jesus, crer no sangue dele, crer que ele nos salvou, crer que ele é o nosso representante, você já construiu o seu galardão, né? Já construiu as coisas que o céu precisa. Não é pelo seu pecado e nem pela força do que você faz. Mas aqui na terra, nós temos o que nós fazemos para destruir e construir. Também temos isso, né? Nos céus não precisa se preocupar, porque nós já temos um representante que fez e construiu tudo que nós precisamos. Mas vamos falar aqui da terra. Então, a pergunta lá desse irmão foi a seguinte: por que as coisas ruins se propagam mais rápidas do que as coisas boas? Então, meu irmão, eu vou te dar um exemplo aqui. Você construiu uma casa, tá? Você levou 2 anos, 3 anos, 5 anos, não sei qual o tempo você levou, qual é o dinheiro da sua grana e qual é o modelo da casa que você fez. Mas você demorou muito tempo para construir. Mas, de repente, veio uma tempestade, veio umas coisas aí fortes da natureza. Veio uma tempestade, veio um tsunami e destruiu sua casa num momento, em 2 horinhas, né? Então, meu irmão, foi rápido, não foi? Um tsunami veio, uma tempestade veio e destruiu sua casa. Tá, então vamos te dar outro exemplo. Então, vamos agora que você é um homem certinho e que você é um professor, ou talvez você tenha sido um político, ou talvez você seja um empresário, ou talvez você seja
um homem de uma igreja, um padre, vamos botar aí um padre, vamos falar de padre, um pastor, né? Pode ser um pastor, pode ser um padre, não importa o que você é. E de repente você tem aí 50, 60, 70 anos de coisas boas construídas. Se você for um padre, você for um padre correto, coerente, bom, né? Se você for um empresário, você for um empresário bom, né? Coerente, né? Um cara que ajudava todo mundo, é um cara bem falado. Se você era um pastor, a mesma coisa da sua igreja, construiu muito tempo, né? Muitas coisas boas, né? Então não importa, você pode ser um ímpio, pode ser um pecador, mas você, quando você é grande, quando você é rico, milionário, você nunca acha que você é pecador, você acha que é justo. Porque você ganhou um dinheiro, então você conseguiu isso aí, porque Deus te abençoou sempre. Claro que Ele nos abençoa sempre. Ele abençoa o bom e o mal, abençoa o ímpio. É tanto que eu tenho aqui eu tenho aqui um exemplozinho aqui, aliás, um exemplo não. É uma parte que está em Eclesiastes, né? Que está aqui, Eclesiastes 9:2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador. Ao que jura, como aos que jura, como ao que teme o juramento. Então, meu irmão e minha irmã, não importa o quanto tempo você está acreditando que é bom. Então, toda a bênção do Senhor, ela vem para todos, né? Mas, vamos falar que, vou falar agora do outro lado, vamos falar que você, que é bom, e que você que é justo, e que construiu uma reputação durante muitos e muitos anos, uma reputação boa, né? E que você acha que nunca vai destruir, mas de repente tem uma coisa no passado seu. De repente lá atrás, quando você ainda estava em construção das suas coisas, da sua vida pregressa, né? Da sua ficha, né? Perante a todos, de repente você abusou de uma adolescente, de uma criancinha aí de 10 anos, 12 anos, 15 anos, já uma jovem que já estava em crescimento, que você tinha vontade e você abusou dela, tá? Que você abusou dela. Aí de repente alguém tinha um áudio, alguém tinha um vídeo, alguém tinha fotos. E de repente isso caiu na internet, né? De repente toda a sociedade fez daquela sujeira que você cometeu há 40 anos atrás. Isso vai destruir a sua reputação? Sim ou não? Vai destruir. Vai destruir. Então aquela coisa que aconteceu há muitos e muitos anos atrás vai destruir tudo que você fez de bom. Mas em Cristo não, meu irmão. Eu quero te alertar que em Cristo é o contrário. Tudo que você fez de ruim ou de bom, mas se você estiver debaixo do sangue, aí você vai herdar outra riqueza. Você vai herdar a riqueza do céu. Você vai herdar uma coroa. E não pense, é comum se falar, mas se você for muito bom, você vai ter uma coroa no céu. Parece até, muita gente se considera às vezes desqualificada e perde a fé, porque acha que aquela coroa vai se acabar. Não, mas tem aqueles irmãos ali que são muito santos, que você acha, né? Na sua cabeça carnal, humana, você acha que não vai ter coroa suficiente para você. Meu irmão, você está totalmente enganado. O céu será infinitamente maior do que o inferno. Muitas pessoas se salvarão porque o nosso Deus, Ele está dando oportunidade dia a dia a todos, a todos, a todos. Para você hoje morrer sem crer no sangue do Senhor, é muito difícil, ele tem que ser muito ruim. Embora tenha muita gente ruim. Aparentemente você vê que tem muita gente ruim, mas o Senhor prometeu que o céu será infinitamente maior. Se será infinitamente maior, então toda a maioria de pessoas irão se salvar. Irão se salvar por quê? Porque o sangue está à disposição. Você não precisa ser um religioso, você não precisa ser um cara formado em boas maneiras. Você pode ser um índio, você pode ser um ignorante, você pode ser um sertanejo, você pode ser um burro, você pode ser um analfabeto, você pode ser o que for. E eu acredito que quanto mais você menos souber, mais você vai estar salvo. Quando menos souber, mais o reino é seu. Você só tem que... Igual aquela história de Mefibosete. Vocês conhecem? Eu vou contar outra vez a história, numa outra pregação. Não vou contar agora. Mas a Bíblia fala, Mefibosete, quando teve... Vou contar mais ou menos, na verdade. Se tem que contar, vou contar mais ou menos. Mefibosete, ele era filho de Jonatas. E numa guerra lá, na batalha, Jonatas morreu.
E quando Jonatas morreu nessa batalha, Mefibosete era uma criança, né? E Mefibosete estava na mão da serva. E a serva correndo caiu, tropeçou. E aí Mefibosete quebrou 2 pernas. E nessa época, o rei Davi era rei e estava lutando contra os que não o queriam, né? Contra o rei Saul, que queria matar o rei Davi. E o rei Davi não ficou sabendo nada, né? Mas aí o Jonatas morreu e o rei Davi nem sabia que ele tinha tido filho. E num certo momento lá, o rei Davi no trono dele, né, no palácio dele, lembrou que ele tinha que fazer justiça, né? Que foi Deus que botou no coração dele. Tinha que fazer o rei Davi sentia que tinha alguma coisa que estava injusta naquela história. E Mefibosete procurou saber se não tinha algum herdeiro de Saul, né? Aí se descobriu que Mefibosete era o herdeiro, né, do rei Saul, que era neto de Saul e era filho de Jonatas. E Jonatas, por coincidência, também ele é relatado na Bíblia como também um tipo de Cristo, né? Jonatas era um cara muito bom, não pensava igual o pai. Era um cara que tinha um coração voltado para Deus. E Jonatas e rei Davi procurou saber o herdeiro e falaram que tinha Mefibosete, que estava lá numa sarjeta. Então, e rei Davi o buscou, restituiu tudo que ele tinha e deu a ele a glória, né? O Jonatas, falando agora pela parte do Jonatas, o Jonatas era aquele cara, igual eu e você, que está num mundo totalmente desacreditado, que está num mundo, às vezes, com muitas coisas faltando, às vezes comendo pouco, talvez achando que ninguém é por ele, talvez achando que ele não tem salvação, está perdido. O diabo está lá sempre acusando que ele está perdido, né? Como o diabo acusou o Mefibosete, achando que o rei Davi queria matar ele. Por quê? Porque ele achava, porque como ele era herdeiro, o rei Davi queria matá-lo para não ter nenhum herdeiro para reclamar o trono. Davi não precisava disso. Davi era rei porque Davi foi constituído rei pelo próprio Deus que Davi foi constituído rei, foi ungido, né, para ser rei de Israel. Porque a geração de Saul tinha passado. Mas aí, o que aconteceu? O Mefibosete se sentia, na hora que foi ter encontro com Davi, se sentia um cão. Como é que Davi ia transformar um cão em um príncipe? E de repente, foi isso que o rei Davi fez. Transformou ele num príncipe. Então, meu irmão e minha irmã, isso somos nós. Hoje, nós somos os Mefibosete, que temos que buscar a Deus, buscar a Cristo, porque nós temos um reino. Então, meu irmão e minha irmã, você pode ser muito bom e destruir a sua vida num ato só e não ter salvação e ir para o inferno. Tem muitas pessoas aí que às vezes não se voltam para Deus, se consideram pecadoras, que na verdade são, todos nós somos, mas são aquelas pecadoras que são tipo justas. Eles têm dinheiro, eles têm poder, e eles não se importam. Não, prefiro aqui esse poder aqui na terra, né? Eu quero curtir essa vida, né? Porque quando eu morrer, vou morrer mesmo, acabou, a vida tudo acabou. Então, você está enganado, meu irmão, não cai nessa armadilha, essa armadilha é do diabo. Você não vai morrer. Você vai passar pela mesma prova que vai passar também um justo, um que está salvo. Todos nós, não sei se você sabe, mas todos nós a terra vai dar conta. Quando vier o dia do Senhor, que Ele estiver aqui na terra, que Ele for reinar, Ele vai fazer a distribuição e vai ter os julgamentos dos que vão ter a coroa e dos que não vão ter. Alguns vão ter coroa para reinar, outros vão ser disciplinados e outros vão morar no fogo eterno, vão viver a vida toda. Ele vai ganhar um corpo, igual você que vai ter o galardão, igual você que vai reinar. O que é pecador e que morrer no pecado e que não crê no sangue, ele também vai ter um novo corpo. E esse corpo vai ser para sofrer no fogo, no lago de fogo e enxofre. Porque até o próprio Satanás será jogado no inferno muito maior. Até o próprio Satanás e seus anjos caídos irão viver eternamente no fogo eterno, que é o lago de fogo e enxofre. Então não pense que a vida vai se acabar quando você morrer. Não. Não queira aproveitar essa vida aqui boa e mansa, como que você vai curtir todos os prazeres. Vocês conhecem a história de Rico e Lázaro?
Então, o que passou na Record até a novela teve uma ilustração muito bacana. Realmente, o rico, né? O Lázaro sofreu aqui na terra, praticamente viveu como um mendigo no final de tudo, né? Os cachorros lambiam as feridas dele e ele ficou se humilhando na porta do rico por uma refeição. E o rico morreu e o Lázaro morreu. E o rico lá do inferno pôde visualizar, né? Ele estava numa dimensão, mas visualizou o Lázaro lá no reino, né? Com São Pedro lá, com Abraão, né? Com Abraão. São Pedro, porque o pessoal tem mania de dizer que... Eu vou até contar uma historinha aqui agora, que essa historinha é uma historinha popular, mas é mais ou menos o que simboliza, né? O que simboliza aquele que não quer aceitar o sangue do Senhor de jeito nenhum. Então, e aí ele pediu, né, Abraão, pai Abraão, me dá uma oportunidade. Abraão disse assim, Abraão, meu filho, você teve tudo rico, toda luxúria, tudo que você queria, você teve, e nunca você quis se voltar para o Senhor. Eu estou dizendo isso, mas não quer dizer que o rico não vai para o céu, não. Vai sim, tem muito rico justo, tem muito rico que crê no sangue do Senhor, e é por isso que o Senhor vai dar toda a oportunidade que tiver. Nós vamos ter uma repescagem ainda, que muitos vão ainda reinar, e vão ter essa oportunidade, né? A Bíblia fala que quando o Senhor Jesus vier no milênio, né? Que vai ter as nações e vai ter um governo do Senhor mais 1000 anos, é justamente para dar oportunidade àqueles que vão estar aqui e que não creram, que vão ver as tribulações, que vão ver o Apocalipse, mas que terminar ainda vão ter que ter ainda uma pregação, e quem vai fazer essa pregação vai ser o povo selado de Deus, que são os judeus. Os judeus também que estão aí, muitos, não estou falando todos, mas a maioria dos judeus, eles não creem na volta do Senhor Jesus. Eles só vão acreditar em Jesus quando Jesus voltar de verdade novamente, que eles vão acreditar, por incrível que pareça. É assim mesmo. Então, voltando. Aí Lázaro criou oportunidade para ir falar para as famílias, dizer, não, deixa eu voltar à terra um pouquinho, para mim avisar para minha família, para meus filhos, para Abraão. E ele não foi mais permitido. Não, ele morreu condenado. A mesma coisa vai acontecer com você, se você não crê no sangue. Se você passar essa vida toda só acreditando que aqui na terra você morreu, a vida acabou. Não, acabou não, filho. Acabou não. Você vai prestar conta. Que é também uma comparação também daquele que crê, né? E porque é pecador, acha que não vai ter a salvação. Tem sim, meu irmão, minha irmã. O nosso Deus, ele colocou o sangue, né? Essa é a grande coisa. Pois é, agora eu quero contar também uma historinha, aproveitar a historinha, né, daquele político, né, daquele cara que morreu. Contar a historinha daquele cara que morreu, né? Ele era rico, né? E agora eu vou botar São Pedro, né? São Pedro, o pessoal fala que São Pedro tem a chave do céu. Realmente a chave do céu foi dada para Pedro, né? É a chave da igreja, foi dado para Pedro. E Pedro é a pedra, né? Pedro significa pedra, é a pedra, é o Senhor. Pois é, vamos falar. Aí o cara morreu aqui na terra, quando chegou lá no céu, né? Falou direto lá e falou que São Pedro, quero me apresentar ao senhor aqui, que agora eu estou aqui agora, né, numa outra vida, né, que me foi prometida. De São Pedro, tá bom, não, realmente foi prometido uma nova vida para você. Mas fala o seguinte, antes de você entrar nessa porta aqui, você tem que ir nesse andar aqui, você tem que ir lá no andar lá de baixo, né? Aí, não, por que não? É porque você tem que ir. Aí o anjo pegou, trouxe ele no elevador, desceu até o andar de baixo, lá, quando abriu a porta, aí era Satanás, né? Satanás estava todo de terno, todo bonito, e ele também estava, inclusive quando ele morreu, estava com a pastinha, né? Aí o Satanás mostrou para ele, né? Olha aqui, aí estava lá aquela festa danada, né? Aquele pancadão como tem aqui hoje aqui na Terra, né? Muitas mulheres bonitas lá, né? Alguns amigos dele estavam lá, um senador, um deputado. Vamos fazer de política onde a gente tira mais onda, né? Político, tava o senador, tava lá o presidente de uma empresa grande multinacional, que era amigo dele, um cara lá que já deu muita propina para ele também, o cara de uma construtora lá, né? De uma grande construtora. E aí ele viu, e aí entrou o Satanás, chamou ele, Satanás estava todo vestido, né? Com a rosinha aqui no terno aqui, todo arrumadinho, né? E aí entrou lá, né? Entrou lá e foi beber, não sei, passou 24 horas lá, o tempo era 24 horas passar lá, né? Aí o anjo veio novamente, aí ó, Satanás, eu vou lá no andar de cima que eu tenho que falar com São Pedro lá, mas eu já tenho mais ou menos uma decisão na minha cabeça, né? Eu vou lá, e o Satanás diz, não, venha pra cá, pai, volte. Não, eu vou lá, que o São Pedro disse que eu tinha que ir pra lá, eu tenho que ir lá, prestar conta com ele e falar o que eu decidi. Mas fica tranquilo que eu já me decidi aqui. Aí subiu o anjo, mesmo anjo que trouxe, veio buscar ele, levou, chegou lá e São Pedro botou ele para entrar, abriu a porta para ele entrar, né, que era o paraíso, era o céu, né, se ele queria, né, e
Eu lá, pensava todo mundo de branco, umas flores brancas assim, florido, jardins bonitos, né? Todo mundo de branco, aí uns anjinhos tocando harpa, né? Aí as coisas maravilhosas de Deus estavam tudo lá, mas naquela paz, né? Não tinha, né? Era coisa do céu, né? É a paz que nós vamos ter um dia, né? E aí, ele depois que eu olhei tudo aquilo, né? Chegou para São Pedro, São Pedro, eu gostei muito do senhor, não me entenda mal, o senhor é gente fina pra caramba, o senhor é gente boa pra caramba, não me entenda mal, não interprete mal. Mas aqui é muito bom, aí todo mundo tranquilo, aí todo mundo amando a natureza, né? Amando as coisas de Deus, né? Isso é muito bom, mas eu tenho uma decisão. E São Pedro, qual a decisão? Eu quero ficar lá no andar de baixo. Mas não fico com raiva não, São Pedro, não me entenda mal, sou gente boa pra caramba, mas eu quero ficar lá no de baixo, porque... Aí São Pedro, por que não? Porque lá embaixo eu vi meus amigos, né? Uns parentes, uns empresários amigos meus, né? E lá eu me adapto melhor, porque eu tinha isso também lá na Terra, né? E eu quero continuar isso aqui no mundo eterno, né? Nesse novo mundo, eu quero ter isso também, né? Porque eu quero viver eternamente no que eu vivia lá embaixo, né? E aí São Pedro, tá bom, permitiu. Aí pronto, desceu. Pronto, aí quando desceu, o diabo Satanás abriu a porta de novo. Aí já era outro quadro. Aí era todo mundo pegando fogo, todo mundo gritando, o Satanás lá, os anjos lá, todo mundo daquela maneira peculiar dele que a gente já desenhou aqui, né? De rabo e chifre. E tava lá. E ele assustado perguntou: ué, mas Satanás, hoje tem aqui um profissional diferente, tava todos meus amigos aí, ele viu os amigos dele lá, tudo pendurado, sendo espetado, né? Queimando também, né? Aquela coisa horrível. Aí Satanás falou para ele: meu filho, aquilo ali foi só para te como se chama? Para te influenciar, para te trazer aqui para sua vida que você achava que tinha na terra. Mas agora não, agora a realidade aqui é outra. Aqui agora, meu irmão, agora você vai comer diferente. Pronto. E ele viveu eternamente no inferno, né? Isso é o que está nos preparado para nós, se nós não tivermos em Cristo. Infelizmente, eu não queria dar um quadro desse para você. Eu prefiro falar de coisas boas, de reino do Senhor, que é o que eu mais falo, né? Estou te falando aqui, meu irmão e minha irmã, para que você desperte para esse lado. O que você quer construir na sua vida aqui? E eu estou falando, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com a sua capacidade, com o seu estudo. Se você quer comprar um carro, compre. Que você quer construir uma casa, construa. Isso tudo é bênção de Deus. Deus quer tudo isso para você. Deus não quer miséria para você, não. Não pense que salva só aqueles miseráveis, não. A gente ilustra muito os miseráveis, porque geralmente os miseráveis são mais dependentes, né? Eles não estudaram, não crê nessas coisas. Já você que tem dinheiro, como tem muita gente que tem dinheiro, que tem posse, estuda muitas coisas, muitos livros. E o que mais tem aí é livro querendo desacreditar na crença. Os cientistas mesmo não acreditam em Deus, né? Eles sabem que tem uma força maior que criou o mundo e o universo. Eles estão procurando descobrir, até hoje não descobriram, né? Será que nós viemos do Big Bang? Né? Eles acreditam no mundo dos dinossauros, né? Se existiu ou não existiu, meu amigo, isso não importa. O que nós temos que saber é que temos um Deus, um representante, e temos um Deus que criou todas as coisas, tudo e todas as coisas, que criou você, inclusive, que sabia que você ia nascer, que sabia quantos cabelos da sua cabeça ia cair, que sabe do que você vai passar, mas ele também nos deu liberdade, nos deu livre-arbítrio. Ele sabe o que vai acontecer com você, mas ele não sabe as posições que você vai tomar, porque isso aí é livre. Ele te deu liberdade. O Senhor Jesus Cristo hoje, que é o nosso representante e nosso Salvador, ele, com o sangue dele, ele é como que ele nos comprou do inferno. Nós estávamos nas trevas. Ele nos comprou, nós estávamos numa feira de escravo. E ele chegou com o seu sangue. Quanto é que você quer, Satanás, por esse mundo de gente aí? E Satanás falou: mestre, o senhor quer, porque Satanás respeitava Cristo. Mestre, o senhor quer comprar essa ruma de gente que não vai te idolatrar, que vai te xingar, que vai blasfemar, que vai pecar contra ti? Ele disse: eu quero. Comprou, quando acabar, abriu a porteira e disse: filho, você está livre. Então a maior prova que o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, Deus da cruz, foi derramar o sangue dele e pagar todos os nossos pecados. Então todos os nossos pecados já estão pagos. Você não deve nada. Sua dívida está quitada. Isso você tem que apresentar diariamente perante Satanás.
minha dívida está quitada, eu não devo isso aí que você está cobrando. Ele vai te cobrar, ele vai falar toda hora que você está devendo, e realmente você está devendo. Mas, quando você tem um representante, é a mesma coisa de você aqui na terra. Muita gente às vezes tem problema para resolver, tem isso, aquilo ali, eu tenho meu advogado. Tem uma briguinha ali de trânsito, meu advogado. Eu tenho. Então o cara tem um advogado aqui na terra. Tem um advogado para resolver todas as questões dele. A mesma coisa nós temos no céu, um representante. Nós temos um advogado que vai nos apresentar perante Deus e vai estar nos justificando. E quando Deus vê esse advogado, vê esse representante de Deus, meu filho, você está perdoado, pode passar aqui, sua coroa está ali, vai pegar ali, um anjo já vem, coloca uma coroa em cima de você, bate palma para você e canta para você, olha que maravilha. Nós iremos, os anjos irão ser governados por nós, por incrível que pareça. Você vai ser mais poderoso do que um anjo. Essa é a grande verdade da Bíblia. Isso está na palavra. Então, meu irmão e minha irmã, temos que, igual esse irmão perguntou, ele fez uma pergunta, claro, sabendo, querendo saber, ele não falou nem na forma espiritual, ele falou da forma carnal, do que você, como você pode, por que as coisas ruins são mais divulgadas e as coisas boas não são tão divulgadas, justamente isso. O nome do nosso Senhor Jesus Cristo precisa ser mais divulgado. Você muitas vezes está divulgando determinados pastores, determinadas ideologias, determinadas doutrinas erradas, e não tá realmente compartilhando a palavra certa, né? A palavra de Cristo. E não precisa você ser grande e inteligente para saber a certa, não, a certa está em Cristo. Se você acha que Cristo gosta de dinheiro, que você tem que dar muito dinheiro, é uma crença sua, mas é uma crença errada, porque Deus não precisa de dinheiro. O dinheiro que você dá aqui na terra é para os homens. Se você quer dar muito dinheiro ao homem aqui na terra, você pode dar, o dinheiro é seu, você dá para quem ele quiser. Mas não pense que você, com esse dinheiro que você está dando para ele, você está construindo coisas boas dos céus, não. Não está. Não está. Não pense porque você vai dar 1000 cestas básicas, porque você pecou, e você acha que o seu pecado, Deus vai gostar porque você deu 1000 cestas básicas. Não, meu irmão. Você não vai construir sua boa obra assim. Aí você está compartilhando coisas erradas. Aí, agora vai ser divulgado? Vai ser. Ixi, você vai sair na internet, na televisão, um cara bonzinho, empresário teu, empresário rico, deu milhões de cestas básicas, né? Ou os famosos daqui, tipo um grande cantor sertanejo, uma grande cantora, milionária, arquimilionária. Aí de repente ela deu 50 milhões. Porque quem quer dar, quem tem um coração de Deus, não fica colocando internet não, para todo mundo ver e chamar você de bonzinho não. Você não tem que ser reverenciado não. Você não tem que ser ovacionado não. Quem tem que ser glorificado é o nosso Cristo. Nós temos que dar louvor para Ele, o nosso Deus. Nós damos louvor a Ele, toda a honra e toda a glória. Ninguém vê isso como uma coisa espiritual não. Agora, quando você dá uma coisa grande, né, milhões de cesta básica, coisas boas que está fazendo, o próprio presidente, que eu não acho que aqui está fazendo uma coisa boa, ele acha que ele é bom o suficiente, todo mundo diz que ele é bom, e ele acha que está construindo uma coisa para Deus. Não, mas eu contribuí, eu falei, não é esse tipo de contribuição que Deus espera de você, não. Tenha um coração antes voltado para Deus. Não é que você não vai precisar seguir a lei não, que você não precisa. Nós temos um representante, como eu já falei, que é Cristo. Mas, quando você tem um coração voltado para Deus, quando você tem um coração voltado para Cristo, aí sim o seu coração vai, aí Deus, aí Ele próprio vai escrever as leis dele no seu coração, e aí você vai seguir, porque você está seguindo a lei, por causa que Deus colocou no seu coração. Não porque você determinou que tem que fazer. Não porque você acredita que essa obra você vai poder construir pela força do seu braço. Porque pela força do nosso braço não somos capazes de nada. Descanse no Senhor. Entregue todas as suas coisas no altar do Senhor. O altar que eu estou falando não é o altar. O altar é você, sabia? O altar do Senhor Jesus Cristo é a cruz. Não é que você tem que botar uma cruz na sua frente, não. Isso é espiritual. É quando você entrega para Jesus, no altar de Deus, a cruz, que todos os seus problemas estão entregues ali. Tá bom? Meu irmão, fica na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu vídeo aqui já deu 40 minutos. Não sei se você teve paciência de ouvir, mas se você teve paciência de ouvir, eu tenho certeza que você vai ter um entendimento melhor. Tá? Para que você possa fazer as obras que possam agradar ao nosso Deus. As obras que agradam ao nosso Deus, uma principal é quando você tem um coração voltado para Cristo. Quando você tem um coração voltado para Cristo, você vai poder já estar iniciando, já estando reformado para seguir
as leis do nosso Senhor Jesus Cristo, as leis divinas, que a lei ela é eterna, ela é perfeita, tá? Agora não pode ser feita pela força do nosso braço, e sim no descanso do Senhor, porque ele morreu por nós, ele derramou seu sangue por nós para que não precisamos mais ficarmos atribulados, atormentados em seguir uma obra que nós não damos conta de seguir de jeito nenhum, nunca. Nós nunca faremos obras para que os outros te glorifiquem, para que você chegue perante Deus como merecedor, dizendo, Deus, eu fiz a minha parte, agora o Senhor tem que fazer a sua. Não, não é nada disso. No mundo espiritual, nós nunca vamos fazer a nossa parte, nunca, nunca. Não tem umzinho só homem que vai poder fazer, não. O único que fez foi Cristo, e esse pagou pelo nosso sangue, com o sangue dele, pelos nossos pecados. Ele já pagou. Você não precisar orar para que ele pague, não. Ele já pagou, ele já morreu por todos nós. Por todos nós. Ao puro, pelo impuro, ao ímpio, pelo crente, pelo que crê, pelo que não crê. Pagou por todos. Só resta agora, só o que tem para você agora é crer no sangue dele. Você pode crer em outras divindades? Pode. Você pode crer no que você acha que é certo? Pode. Mas você vai estar no caminho errado. O caminho é Cristo. Tá bom? Então, meu irmão e minha irmã, fica na graça e na paz do Senhor e até uma outra vez, assim Deus me permitir. Obrigado e até a próxima.